Jovens, dando continuidade ao nosso conteúdo de capacitores, nós vamos partir para a segunda parte, que é de associação de capacitores. Segue a mesma linha de raciocínio do nosso conteúdo de associação de resistores. Os capacitores, como eles têm muitas aplicações igual resistores, às vezes nós precisamos de um capacitor com um valor específico que, digamos, você não encontra no mercado, então você faz uma associação de 1, 2 ou 3, uma associação em série ou em paralelo, como fazia em resistores, ou uma associação mista, que é uma combinação de associação em série e associação em paralelo, seguindo a mesma linha de raciocínio, como eu falei, de resistores. Não que vá ser idêntico lá, mas seguindo a mesma lógica de associação e a matemática. Não tem muita diferença. Então já chegar nesse ponto. Vamos lá. Primeiro vamos para associação de capacitores em série. Como segue o mesmo modelo, basicamente não vai ter diferença. Lembrando que nós estamos trabalhando com capacitores. Então, se nós temos, por exemplo, para efeito de explicação, eu vou colocar aqui 3 capacitores. Essas barras paralelas, no caso, são os capacitores associados em série. Vou dar só uma apagada aqui para ficar mais alinhadinho e ficar didaticamente melhor. Pronto. Temos 3 capacitores, capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3. E vou marcar aqui as extremidades como A e B, que são os terminais dessa associação. Digamos que esses terminais estejam ligados a uma fonte, uma bateria, que no caso que vai carregar os capacitores, na qual há uma diferença de potencial ΔV de um certo valor qualquer, não importa qual seja. Como nós temos uma associação em série, a carga que vai ser armazenada nos 3 capacitores é a mesma, porque só tem um percurso para a corrente elétrica. Então, no caso, nós teremos uma carga elétrica. Se eu chamar aqui de Q1, Q2 e Q3, só para identificar, mas esses 3 valores serão os mesmos. Ou seja, a carga total é a mesma carga em cada um dos capacitores. Já a diferença de potencial em cada capacitor, não. Dá para ver pelo circuito que nós vamos ter um raciocínio semelhante com o que nós tivemos em resistores. A diferença de potencial ΔV nas extremidades A e B, ela fica dividida entre os 3 capacitores. Então, se eu colocar aqui uma linha imaginária, amarela, nas extremidades, como de ligação como entre A e B, mas fazendo uma parte para cada capacitor, nós vamos ter ΔV1 para o primeiro, ΔV2 para o segundo e ΔV3 para o terceiro, identificando. Ou seja, a diferença de potencial ΔV da ligação A e B, no caso uma fonte externa, é igual à diferença de potencial ΔV1, ΔV2 e ΔV3 somado, ou seja, de cada um dos capacitores. Mas, lembrando que da definição de capacitor, nós temos que o capacitor, no caso, ele é a carga elétrica que é armazenada nesse capacitor pela diferença de potencial na qual ele está ligado. Fazendo aqui o produto dos meios, nós vamos ter Q vezes 1 e C vezes ΔV. Então fica C vezes ΔV e Q vezes 1, Q. O C passa por segundo membro, então a diferença de potencial vai ser Q sobre C. Então eu vou chamar essa equação original de 1 e vou chamar essa aqui de 2, que foi a que nós remodelamos, só para ficar mais didático. Se nós substituirmos essa equação 2 na primeira, nós vamos ter, anotando para ficar bem organizado, pegando essa primeira equação, ó, que nós vamos substituir a segunda, estou colocando a seta aqui para ninguém se perder, ó, a diferença de potencial, no caso, ΔV, como ela é Q sobre V, substitui por Q sobre C. Substituindo ΔV1, fica Q1 sobre C1, mais Q2 sobre C2, mais Q3 sobre C3. Tudo isso seguindo a equação 2.
como vocês podem observar. Colocando a setinha aqui. Como a diferença de potência, como a carga elétrica nos três capacitores, ou seja, a carga elétrica armazenada é a mesma, porque é uma associação em série, então a gente pode cancelar, já que os termos são iguais. No numerador não vai ter mais nada, então você coloca 1. 1 sobre C, que é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Note que o cálculo do capacitor equivalente, que é esse primeiro, no caso, o capacitor em série, vou colocar aqui um S para simbolizar, esse cálculo dá exatamente idêntico do ponto de vista matemático do cálculo que a gente faz na associação de resistores em paralelo, como dá para ver. Ou seja, o inverso do capacitor equivalente em série é igual ao inverso do primeiro, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro capacitor. Eu fiz o exemplo para 3 capacitores, mas esse mesmo cálculo vale para 2, para 4, para quantos capacitores estiverem associados em série. Aqui foi só um exemplo para explicar essa parte. Agora nós vamos para o capacitor, ou para os capacitores associados em paralelo. Seguindo também a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio, se nós tivermos agora capacitores associados em paralelo, então vamos pegar um capacitor, no caso, do mesmo jeito da situação anterior, um capacitor C1, como está aqui, só que agora eles vão ser associados em paralelo. Então, nesse caso, nós vamos colocar, como na matemática, retas paralelas, assim como nós fizemos para os resistores C2 e o capacitor C3. Ligados também às extremidades A e B, como fizemos para associação em série. Então, vou marcar aqui, A e B são os terminais dessa ligação. Pronto, temos aí os terminais da ligação. Se entre os terminais dessa associação for ligado a uma fonte externa, um gerador, uma bateria que vai carregar os capacitores, na qual essa fonte tem uma certa diferença de potencial ΔV, como agora nós temos uma associação em paralelo, essa diferença de potencial, ela, digamos, não se divide para os três. Ela vai ser a mesma nos três, porque se a gente observar, o capacitor C1 ele está ligado aos terminais A e B, e o 2 também está ligado aos terminais A e B, e o 3 também ligado aos terminais A e B diretamente. Então, a diferença de potencial ΔV1, ΔV2 e ΔV3 para os três capacitores agora é a mesma da fonte externa, ou seja, as 4 diferenças de potenciais, tanto da fonte como dos capacitores associados em paralelo, é o mesmo valor. Vejam que aqui nós vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos para resistores. Não tem diferença. A questão é o final que dá diferente, porque a definição de capacitor não é a mesma definição de resistores. Mas por isso que o ideal é você aprender como as técnicas matemáticas. Como a diferença de potencial é a mesma, então a gente não vai fazer a mesma coisa que fez para capacitores em série. Como aqui nós temos 3 caminhos, a corrente elétrica que vai alimentar os capacitores para, digamos, carregá-lo, o movimento das cargas elétricas, faz com que a carga elétrica armazenada em cada capacitor, dessa vez, não seja a mesma. Então, essas cargas armazenadas, a priori, não são a mesma. Pode uma ou outra coincidir, dependendo das variáveis de uma questão específica, mas, de maneira geral, essas cargas armazenadas são diferentes. Então, como as cargas armazenadas são diferentes, então a carga total fornecida pela bateria vai ser a carga elétrica da primeira, mais a carga elétrica da segunda, mais a carga elétrica da terceira, porque essa carga total se divide para os 3 capacitores. Que essa vai ser a nossa equação 1, seguindo a mesma parte anterior. Mas, novamente, recorrendo à definição de capacitor, definição básica é a quantidade de carga armazenada pela certa diferença de potencial. Fazendo aqui o produto dos meios, teremos Q vezes 1Q e C vezes ΔV. Veja que agora eu coloquei essa segunda parte em função de quê? Porque é o que nós precisamos
Agora, mas fazemos a mesma coisa adiante. Ó. Substituímos a equação 2 na primeira. Ó. Substituindo a 2 na primeira, o que é que nós vamos agora encontrar? Ou seja, o que nós achamos? Vai ficar Q, que é a carga total, essa equação 2, colocando aqui a setinha, ó. O Q, que é o primeiro valor, vai ser C vezes ΔV. O Q1 vai ser C1 vezes ΔV1. O Q2 é C2 vezes ΔV2. E o Q3 é C3, que é o capacitor 3, vezes ΔV3. Mas como a diferença de potencial em todos os capacitores é a mesma da fonte, então você pode eliminar todos esses valores. Então, o capacitor equivalente em paralelo, estou colocando o P de paralelo, é igual a C1 mais C2 mais C3, ou seja, o capacitor equivalente em paralelo é a soma de todos os capacitores associados no circuito. Mais uma vez, só para esclarecer, eu fiz o exemplo com 3 capacitores, mas esse mesmo cálculo vai para 2, para 4, não importa. Quando for uma associação mista, você vai usar as duas técnicas, tanto para associação em série como em paralelo no circuito. Para essa explicação, eu usei o livro do Alberto Gaspar, é de 2013, e nós finalizamos a nossa aula.